ótima tarde para você. Está começando o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é a coordenadora da Vigilância Ambiental do Rio Grande, Márcia Pons. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde. Agradeço pela oportunidade de podermos estar conversando sobre dengue, né, que é um assunto bem importante no momento. Muito importante e a gente fica até assustada, né? Márcia, a gente pode começar falando então e esclarecendo o que é a dengue. A dengue é uma doença, uma arbovirose, né? Uma das mais comuns, que é transmitida pelo Aedes aegypti. Essa doença é transmitida em áreas urbanas. E como ela é transmitida, Márcia? A dengue é transmitida através da picada do mosquito, tá? Do mosquito fêmea. Ele pica, se ele estiver infectado pelo vírus, ele vai transmitir, né, para esse paciente o vírus da dengue. Em alguns dias, né, esse paciente passa a sentir alguns sintomas. Isso, importante falar quais são os sintomas. Né, os sintomas mais comuns da dengue são dores fortes de cabeça, dor atrás dos olhos, dores nas articulações, a febre alta. Né? Então, esses são os sintomas mais comuns. Manchas avermelhadas na pele, às vezes coceira também na pele. Né? Esses são os sintomas mais comuns da dengue. E tem um tempo, mais ou menos, comecei a sentir os sintomas. Quanto tempo eu devo procurar uma ajuda? Deve procurar o mais breve possível, né? A gente tem, claro, as datas, o período correto para que seja feita a coleta, né? O exame, mas deve procurar um médico, principalmente para controlar os sintomas, né? Para que a gente receba essa notificação também, né? Mas a recomendação é mais ou menos quantos dias? Espera uma semana? Espera 2, 3 dias? A gente faz a coleta geralmente em 5 dias. Em 5 né? dias, já estando com sintomas. Isso. Tá? Mas é bom que esse paciente procure, né, o atendimento médico para que ele tenha as orientações, né, de como proceder, quais os medicamentos ele pode tomar, né? Existe toda essa questão do cuidado com o paciente antes de tu verificar se ele realmente, né, antes de tu testar para ver se ele realmente está com dengue ou não. Né? Mas esse atendimento ali prévio, esse atendimento logo após esses sintomas, ele é recomendado até pelo bem-estar do paciente, né? Que precisa se manter bem hidratado, em repouso, né? E cuidar dessa parte dos sintomas, né? Como a febre alta. Aqui em Rio Grande, quais os lugares que o paciente pode procurar? Nós temos as UPAs, né, as 2 UPAs, a do Cassino e aqui da Junção, e as unidades de saúde também estão com as orientações para o atendimento, mas as UPAs são os locais onde, né, por ser atendimento 24 horas, os locais de referência. E como é feita essa testagem? Né, a testagem... nós temos o exame, o teste rápido, né, que é o que nos dá uma resposta mais rápida, né, para que a gente possa ter iniciado as nossas ações de vigilância ambiental. Né? Então, também esse teste é realizado no LAMAC, no laboratório aqui do município. Ele não tem o valor para testar realmente, né, o paciente com dengue. Ele não vai para o sistema, ele serve simplesmente para nos dar maior rapidez, né, para as nossas ações de prevenção. Né? Então, assim, aí o paciente passa, né, pela consulta médica, é feita uma notificação. Através dessa notificação, esse paciente ele faz o teste, ele faz o exame para dengue que é encaminhado para o LACEN, né? É coletado aqui no município. E vai para Porto Alegre. Essa amostra, mas é encaminhada para Porto Alegre. E aí nós só divulgamos o resultado após o retorno desse resultado pelo LACEN. Em média, quanto tempo leva para sair esse resultado?
Nós sempre recebíamos esses exames em torno de 15 dias, mas com a grande quantidade de amostras encaminhadas de todo o estado, né, para o LACEN, e como o nosso resultado oficial vem através do LACEN, não só para nós, mas para todos os municípios, essa demora tem levado até de 1 mês e meio. Bastante um tempo, mês, né? 1 mês e meio mais ou menos para vir o resultado. Enquanto isso, o paciente, ele fica em isolamento? Como é que funciona esse cuidado? Ele é tratado, né? Ele deve procurar o atendimento médico, ele faz o tratamento. O tratamento geralmente é na questão de hidratação mesmo, repouso do paciente, controle da febre. Esses sintomas vai passar em alguns dias, né? O importante é que a gente sabe que a dengue são 4, né? 4 sorotipos, então quer dizer que os que nós temos recebido o resultado é dengue 1, né? É aquela dengue que o paciente tem os sintomas, né? Mas de uma forma mais leve. O que nós temos que ter o cuidado é para não termos grande incidência de dengue e o mesmo paciente várias vezes contrair a dengue, pelo fato de que pode ir sendo contaminado por outros, né? Pelos vírus que são mais graves, tipo, aí tem a dengue 2, 3, 4, que pode ser a dengue hemorrágica, né? Márcia, e como funciona? O paciente está infectado, né? Ele está com sintomas. Aí tratou os sintomas vão embora, mas a pessoa segue infectada? Como é que... Não. Ele tem um período ali onde é detectado, né, que ele está com vírus ativo, mas depois não. E o mais importante... E tem qual período? Quanto tempo mais ou menos esse vírus fica ativo? Bom, para que a gente consiga fazer essa coleta e atestar que esse paciente esteve ou está com dengue, né, a gente tem uma janela ali até 30 dias e a gente consegue fazer esse exame. E quando chega esse exame, o paciente ainda está infectado, mais ou menos assim? Mas na maioria das vezes não mais. Por isso é importante que a pessoa, ao sentir os sintomas, né, ter os sintomas, ela procure o atendimento médico para que seja encaminhada essa notificação para a vigilância epidemiológica. E assim a vigilância epidemiológica encaminha para nós, que é a Vigilância Ambiental e Saúde, para que sejam tomadas todas as providências no sentido de controle vetorial. Né? O que acontece? Nós recebemos essa notificação de suspeita de dengue. A partir desse momento, nós fazemos uma investigação com o paciente, né, para saber se esse paciente viajou, quais os lugares em que ele esteve, por quanto tempo ele permaneceu nesses lugares, se outras pessoas ali, tanto na residência dele ou em locais próximos daquela residência, estão com sintomas, se existe a presença do vetor naquela área. Então, quando nós recebemos uma notificação, a gente faz essa investigação ambiental e também faz uma pesquisa vetorial especial, né, que é a visita em torno de 150 metros, né, da residência desse paciente, do local onde ele trabalha, do local onde ele estuda, que é para que a gente possa ter o máximo de certeza de que não existe ali a presença do vetor ou de outro paciente doente, né? Porque se nós temos o paciente infectado e nós temos a presença do vetor, esse vetor, mesmo que ele não esteja infectado, o mosquito ele pode não estar infectado com a dengue, mas se existe o paciente doente, né, em período de vírus ativo ali, né, e o paciente for picado pelo Aedes, ele vai ser transmissor, esse Aedes passa a ser transmissor, né, e pode picar outras pessoas. E aqui em Rio Grande, como começou a dengue esse ano no município? Em que período? Esse ano nós tivemos o primeiro caso, a primeira notificação, nós recebemos em março, né, em mais ou menos 11 de março. E esse paciente, ele foi confirmado com dengue, ele foi internado, mas ele estava em período de férias. Ele esteve em Florianópolis, em Santa Catarina, e veio de Florianópolis para Rio Grande, aqui ficou doente, mas ele reside em Porto Alegre. Ele não era morador aqui do município? Não era morador do município.
E onde ele estava localizado, né? Aqui no município. Tinha focos? Como é que foi? Não tinha. Foi na área ali do Lar Gaúcho, mas foi feito o trabalho da pesquisa vetorial especial, tanto ali no local como na área do hospital onde ele ficou, né? No período em que ele esteve na cidade, também não foi encontrado, né? Nem na área do hospital e nem na residência ali onde ele esteve, nenhum foco. E depois que iniciou em março, os números não pararam mais, né? Sim. E a gente está atualmente com os números ao total do que foi o ano passado, em 2021. O que não foi feito que chegou a esse número? Assim, ó, o que a gente pode... Uma coisa que é bom esclarecer. As notificações por dengue são de pacientes suspeitos da doença, tá? E os focos de Aedes aegypti são os pontos onde foram identificados as larvas do mosquito ou mosquito em forma adulta, né, que é o alado. Nesse ano, nós já tivemos 73 focos, né, identificados até o momento. Foi o nosso total do ano passado, que foi bem superior a 2020, que foram 34. Em todo o ano. Então os números têm aumentado cada ano mais. Tu me perguntasse o que aconteceu de diferente. Isso, o que o pessoal fez de diferente? Por exemplo, não teve os cuidados, até visitando as casas, são 73 focos, né? A gente nem tá na metade do ano ainda. O que vocês encontraram nas casas mesmo, que o pessoal parece que parou de cuidar? É assim, ó, nós tínhamos o ano passado ainda o período da pandemia. Então as pessoas estavam mais em casa, existia a questão do home office, ainda tinham muitas pessoas em home office, existia mais esse cuidado, eu acho, com a casa, com o seu espaço, né? E a gente não tinha uma circulação de carros, de pessoas viajando, tanto quanto nós temos esse ano. Isso vale tanto para a questão dos focos, como para a questão dos pacientes com suspeita de dengue. Porque em 2021, a gente ainda existiam as restrições da pandemia, né? Em questão das pessoas viajarem. Muitas restrições. E esse ano não. Esse ano nós estamos com a vida praticamente normal, né? Nessa questão de viagem. Então, o que nós notamos muito, que dessas notificações por doença, por dengue, de suspeita de dengue, nós recebemos, e a maioria desses pacientes, eles viajaram, estiveram em áreas endêmicas, né? Então, esses casos, a gente pode dizer que são importados, né? Os que nós temos confirmados até agora. Que dessas 24 notificações, nós temos 4 notificações que recebemos o resultado até o momento. Confirmados até o momento. Isso. Essa semana são 4. Mas... como o nosso município é um município portuário, nós recebemos diariamente um fluxo de veículos muito grande vindo de todas as áreas do estado e do país. Esse fluxo, através desse fluxo de veículos, também a gente tem, né, a chegada do vetor. Né? Ele vem de carona no ônibus, no caminhão, dentro do caminhão, qualquer lugar que ele se sinta protegido, abrigado ali, ele vai vir. Ele vem na mala do carro, na mala do ônibus, ele vem no vasinho de planta, ali no pratinho da planta que veio de algum lugar, que alguém trouxe. Ali está depositado os ovos, né, do mosquito. Quanto tempo, mais ou menos, esses ovos, eles duram? Em torno de 500 e poucos dias. É bastante mesmo, Bastante né? tempo. Os ovinhos e o mosquito? O mosquito em torno de 50 dias, mais ou menos. Bastante tempo mesmo. 40 e poucos, 50 dias, isso depende. Então, assim, ó, o que a gente percebe? Que se a situação com a dengue no estado está calmo, não temos focos encontrados em outros lugares, nós também não temos aqui. Né? Então, assim, quando começou essa função de que estavam sendo registrados muitos casos, né, no norte, noroeste do estado, na capital, e aí já começou a aumentar o número de focos em todo o estado. Né? Então, a questão da falta de chuva no período de verão, depois excesso de chuva, calor, ainda tudo isso ajuda a proliferação do mosquito.
E o que a gente tem de mais, assim, preocupante é a questão de que nós trabalhamos nessa questão da prevenção da dengue já há muitos anos aqui na cidade. E nós ainda encontramos uma dificuldade muito grande, né, de resposta, né, da população nesses cuidados com os seus pátios, né? Falando em cuidados, Márcia, a gente vai para o intervalo, mas na volta do intervalo a gente fala desses cuidados. Sim. A gente vai para um rápido intervalo e já já voltamos.